Jovem Pan precisa ter a sua concessão pública cassada pelo Ministério Público Federal, porque agora ficou provado que seus integrantes recebiam informações falsas diretamente da organização criminosa comandada por Bolsonaro para serem propagadas em larga escala. Foram encontradas mensagens de Paulo Figueiredo, que é neto do João Figueiredo, e ele era comentarista da Jovem Pan. O núcleo militar de desinformação passava informações para o Figueiredo, possivelmente passava para outros comentaristas da Jovem Pan também, e essas informações eram propagadas. Ou seja, a Jovem Pan integrou um núcleo criminoso de desinformar. E durante a crise sanitária, quantas pessoas não foram desinformadas pela Jovem Pan e perderam suas vidas? A delação do Mauro Cid já tinha mostrado toda essa relação. Mas, na sua opinião, o Ministério Público tem que caçar a Jovem Pan, a concessão? O que você acha da Jovem Pan? Coloque nos comentários. Se você concorda que ela precisa ser caçada, deixa o like e se inscreva no canal. A Polícia Federal, ela apontou no relatório da mega operação de busca e apreensão que vai prender Bolsonaro e várias outras pessoas, a relação direta de Paulo Figueiredo. Quem que era Paulo Figueiredo? Ele é neto do João Figueiredo, que foi presidente do país durante o período da ditadura militar. O Paulo Figueiredo era um comentarista da Jovem Pan, bolsonarista absurdo. Defendia teorias da conspiração, toda aquela coisa que nós sabíamos muito bem que acontecia e ainda acontece dentro da Jovem Pan, agora em menor escala. O Paulo Figueiredo recebia informações diretamente do núcleo militar da organização comandada por Bolsonaro para desinformar. Informações sobre fraudes, supostas fraudes, sobre violações, tudo aquilo que mais alimentava o bolsonarismo. Essas informações foram trazidas pelos celulares do Mauro Cid. E eram aquelas notícias falsas, golpistas. Ah, isso é liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão. É muito diferente, já expliquei isso várias vezes. A imprensa, ela pode errar durante a passagem de uma informação. A informação, ela passa errada, a imprensa vê, entram em contato com ela e logo embaixo é feita uma errata. Ah, mas o impacto disso já foi feito, estrago. Tudo bem, concordo, é uma consequência que precisa ser discutido. Mas a imprensa, quando ela vê o erro, ela assume e corrige. O que acontecia na Jovem Pan não era isso. A informação era propagada de modo equivocado pelos comentaristas da Jovem Pan. A fala verdadeira era apresentada, mas eles não corrigiam. Eles propositadamente queriam desinformar. Aí que tá a fake news. E a delação do Mauro Cid mostrou isso. Mostrou a relação de Bolsonaro e do governo com vários veículos de comunicação, inclusive o da Jovem Pan, ou inclusive a Jovem Pan, principalmente. Integrantes, jornalistas, eram quase que pautados ou brifados, para usar um termo jornalístico, pelo governo Bolsonaro, possivelmente pelo gabinete do ódio. Então o gabinete do ódio passava informação para o Paulo Figueiredo, e agora ficou claro isso, e essas informações eram propagadas em rede nacional, usando uma comunicação de massa, porque o rádio é uma comunicação de massa, para atingir uma grande quantidade de pessoas. E possivelmente a BIM paralela também era usada e também fazia parte de todo esse esquema. Porque a gente sabe que o gabinete do ódio não atuava sozinho. A BIM paralela possivelmente armazenava ou dava informações para o gabinete do ódio. O gabinete do ódio propagava essas informações na internet e também distribuía as informações para a Jovem Pan, para que a Jovem Pan pudesse dissipá-las para o grande público. Vocês estão percebendo toda a movimentação e orquestração que acontecia? Tudo isso a mando do Bolsonaro? E qual era o papel da Jovem Pan? Ora, muito simples. A Jovem Pan, com seus comentaristas, com os seus especialistas, chancelava todas as bobagens que eram faladas por Bolsonaro e propagadas nas redes sociais. Porque não adianta eu ver uma notícia aqui no meu celular. Não adianta isso. Eu preciso ter a chancela, o lastro de uma pessoa que supostamente sabe mais do que eu sobre um assunto. Então saía lá uma notícia sobre as urnas. Elas podem ser fraudadas. Pô, mas tá no celular e tal. Aí o que acontece? Vem o vídeo do Paulo Figueiredo, vem o vídeo lá do Augusto Nunes, daquele Alexandre Garcia, que são autoridades. Porque se a pessoa tá na televisão, tá no rádio, ela tem uma autoridade. Ela fala pra muita gente. Então o que ele fala, ele tem razão. Então ele vem e replica exatamente a mesma coisa que foi propagada naquela notícia falsa. Pô, eu recebi no WhatsApp e agora nós temos o Paulo Figueiredo, a Jovem Pan falando, então é verdade. Ou deve ser verdade. Esse era o papel de chancelar aquilo que era propagado nas redes sociais. E por esse motivo, e agora tá muito claro, a necessidade da Jovem Pan acabar.
E eu não tô falando isso porque tem que censurar. Não, não é isso. Todo veículo de comunicação, rádio, TV, é uma concessão pública. O governo cede o espaço para que as linhas de transmissão, tudo, para que aquele veículo de comunicação possa fazer algo essencial, que é informar e entreter. Quando a Jovem Pan começa a propagar notícia falsa, ela perde a função social dela. Ou começa a propagar de um modo deliberado, com o objetivo de desinformar, ela perde a função social. Porque a função social de uma emissora de rádio é informar. A Jovem Pan perdeu e por isso ela precisa ser fechada. E quando você começa a ter esse tipo de revelação, nenhuma marca vai querer se associar à Jovem Pan. O processo movido pelo Ministério Público está paralisado, mas ele vai ser retomado agora em 2024 e tem que ser retomado. Quer um exemplo? A Jovem Pan, no programa Pânico, colocou dentro, não somente do programa Pânico, mas em outros espaços da grade emissora, o Kim Paim. Quem é esse Kim Paim? Kim Paim é um integrante das milícias digitais do Bolsonaro. Ele era usado pelo Carluxo para atacar integrantes do PL. Ele fazia dossiês contra integrantes do PL. E aí havia um espaço dentro da Jovem Pan para esse cara. Qual é a formação dele? Qual é o respaldo dele? Qual a credibilidade dele? É um bolsonarista diretamente das milícias digitais do Carlos. E ele falava dentro da Jovem Pan. Ele não tinha compromisso de informar. Zero compromisso. Mas ele ficava lá passando a sua desinformação. Por isso que a Jovem Pan perdeu a sua função social e precisa ser fechada. Ah, mas ela não tem liberdade editorial? Tem, mas isso não é liberdade editorial. O Estadão, por exemplo, tem uma linha editorial à direita. Outros veículos de comunicação têm a linha editorial à esquerda. Não tem problema nisso. Cada veículo tem a sua liberdade de imprensa para poder adotar a sua linha editorial. Mas a Jovem Pan não fez isso. A Jovem Pan escolheu o caminho da desinformação, pautada pelo governo. E agora está muito claro. E possivelmente recebendo dinheiro. Porque na época do governo Bolsonaro, a Jovem Pan recebia muito dinheiro via propaganda. E depois o governo Lula cortou. E tem que cortar mesmo. Porque se a Jovem Pan perde a função social, não informa mais, mas sim desinforma, tem que acabar. Tem que acabar. Fora que, outro ponto que nós temos que discutir, são os danos imensuráveis que Jovem Pan, Rede TV, Siqueira Júnior, todas essas emissoras causaram no nosso país durante a pandemia. Porque quantas vezes nós vimos na Jovem Pan Adrilho Jorge, aquele Samidana, pretenso economista que se acha todo intelectual, é uma besta, ficaram questionando, e vários outros comentaristas ficaram questionando o distanciamento social. Ficaram questionando as medidas de proteção sanitária. E o Siqueira Júnior, que boicotava diretamente, falava para as pessoas boicotarem o distanciamento social, o isolamento. Tudo isso agora, e está muito claro, pautado pelo governo. Porque o objetivo do governo era quebrar o distanciamento social. O governo apostou na imunização de rebanho. Porque o governo Bolsonaro achava que havia um complô de governadores, principalmente do João Dória, para veja tudo derrubar a economia para que ele perdesse 2022. Então, sempre que podia, Bolsonaro e seus integrantes boicotavam e queriam tirar a credibilidade das medidas de proteção sanitária. E usavam a Jovem Pan para isso. Quantas pessoas não perderam a sua vida, ou as suas vidas, por conta da desinformação de Adrilho Jorge, Figueiredo e afins? Várias. Uma punição que eles não vão pagar, mas deveriam. Entenderam? Toda a orquestração, toda a atuação da organização. E não estou tirando isso da minha cabeça, não é teoria conspiratória. É aquilo que está configurado pela Polícia Federal.